Olá, meu nome é Daisy, sou estudante de medicina da UPAP e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tumores estromais gastrointestinais. Antes eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que é câncer para poder seguir uma linha de raciocínio sobre esse assunto. O que é o câncer? O câncer é um nome dado a um conjunto que abrange mais de 100 doenças. Existem várias formas de diferenciar esses tipos de câncer de várias maneiras, como a forma que se multiplicam, que se espalham e onde também elas se espalham, né? A capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos. O que acontece no câncer? Ocorre na célula para que ela ali possa virar um tumor, né? Um câncer. São as alterações na membrana plasmática, né? Das células malignas, que tem várias oscilações nas características, como no seu crescimento, comportamento, da perda de inibição, diminuição de aderência, perda da dependência. Então, essas células malignas, elas conseguem alterar a comunicação. Elas têm a sua proliferação e invasão aumentadas, ocorrendo assim, então, as mudanças nas vias de sinalização e nos receptores. Então, aquela célula ela não vai trabalhar mais daquela maneira que ela está acostumada a trabalhar, né? Ela vai interromper ali, vai inibir a função dela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tumor estromal gastrointestinal. Esses tumores, eles são raros e eles iniciam nas células intersticiais de Cajal do trato gastrointestinal. Que essas células, elas são parte do sistema nervoso autônomo desse trato, né? Que são responsáveis pela digestão dos alimentos. E elas são chamadas também de marca-passo do trato gastrointestinal, que emitem ali sinais para que possa haver a contração e impulsionar ali os alimentos para o trato gastrointestinal. A maioria desses tumores gastrointestinais, eles ocorrem normalmente, principalmente, né, no estômago e no intestino delgado, mas ele pode também ocorrer em outras partes do trato gastrointestinal. Uma pequena porcentagem, por exemplo, ocorre ali próximo à região do oomento e do peritônio. Esses tumores gastrointestinal, né? Eles também podem se espalhar em outras áreas do corpo, não necessariamente só no trato gastrointestinal. E com isso existem análises, né, de determinados fatores para distinguir se esse tumor ele é susceptível de crescer e de se espalhar rapidamente, como o tamanho do tumor, a localização, né, onde ele se encontra e a rapidez que essas células vão se dividir. Com sintomas relacionados, né, a esse tipo de tumor, né? Eles podem ser diagnosticados por provocarem hemorragia no trato intestinal. E quais são os sinais, né, desses sintomas dessa hemorragia? Se a hemorragia, por exemplo, é no estômago, no esôfago, ela pode provocar vômitos com sangue. Se a hemorragia é um pouco intensa, ou no estômago ou no intestino delgado, ela pode provocar a eliminação de fezes mais escuras. Se a hemorragia for intensa no intestino grosso, provavelmente ela se tornará fezes com sangue visível. E a hemorragia ela pode não provocar nenhum desses problemas. Os sintomas mais comuns, né, dessa doença, né, são as dores abdominais, o inchaço no abdômen, vômitos e náuseas, sensação de saciedade e perda de apetite. Em algumas situações, em alguns pacientes, o tumor ele pode crescer tanto que ele pode ocasionar ali a obstrução do estômago e do intestino, podendo causar grandes dores abdominais, náuseas, sendo necessária então uma cirurgia de emergência, né, para poder tratar essa obstrução, que é uma das formas de tratamento que temos para essa doença. Após o diagnóstico e estadiamento da doença, o médico ele vai discutir com o paciente qual é a melhor opção de tratamento. Os principais fatores na escolha do tratamento são o tamanho e a localização do tumor. Em alguns pacientes, o tumor ele cresce de tal forma que acaba ocorrendo ali a obstrução do estômago e do intestino, causando grandes dores abdominais,
sendo necessário, então, ali uma cirurgia de emergência para poder tratar dessa obstrução. A cirurgia, no caso, é uma das formas de tratamento. Após o diagnóstico, né, e o estadiamento da doença, o médico ele vai discutir quais são as melhores opções de tratamento para o paciente, analisando ali os principais fatores na escolha do tratamento, que são o tamanho e a localização do tumor, se existe disseminação dos linfonodos ou de outros órgãos, o estado de saúde geral do paciente e outras considerações pessoais. É importante também avaliar os benefícios de cada opção terapêutica e os seus efeitos colaterais. Tratamentos para essa doença, temos como a principal aí a cirurgia de emergência, né, ou a cirurgia, a terapia-alvo, que são as principais. Temos também a ablação e a embolização, a quimioterapia e a radioterapia.